O Governo quer que a Procuradoria-Geral da República investigue por que razão um despacho do antigo Ministro do Equipamento foi desautorizado pela administração do metro, permitindo que o construtor das obras do Terreiro do Paço fique isento de responsabilidades. Depois do fracasso do Mundial, não há maneira da seleção portuguesa entrar no caminho certo. Com tanta indefinição quanto ao futuro do selecionador nacional, Luís Figo ameaça abandonar a equipa das esquinas. O Jornal Nacional é já a seguir. Estou, querida, sou eu. Bem, encontrei uns sapatos que tu vais adorar. Tu não preferes que eu depois vá aí contigo, Monja? Não, para quê? Não vale a pena. Não me digas que não confias no meu gosto. Claro que confio, mas... Ótimo. Quem não tem um série V, não vê. E achas que os posso trocar? Claro, há tantos números. Boa noite. Já está na Procuradoria-Geral da República todo o complexo dossiê do metro do Terreiro do Paço. O Governo quer saber por que razão um despacho realizado pelo antigo Ministro Jorge Coelho foi desautorizado pela administração do metro. O então Ministro das Obras Públicas deu ordens para que a empresa construtora se responsabilizasse pelos atrasos e erros técnicos de um projeto que já apresentava sinais de preocupação. Mas dois administradores do metro negociaram um acordo onde o empreiteiro nada tem a pagar e fica isento de qualquer responsabilidade. A obra passou na altura a custar mais 50% que o previsto e os erros continuaram. Valente Oliveira decidiu abrir na sexta-feira um inquérito a toda esta situação e hoje mesmo a administração do metro, em carta, solicitou também ao Governo que o caso siga mesmo para a investigação. Todo o polémico dossiê do metro no Terreiro do Paço já está nas mãos da Procuradoria-Geral da República. Os documentos foram enviados esta noite pelo próprio Governo. Durão Barroso quer assim ficar a saber todos os pormenores dos contratos assinados entre a empresa do metro e o empreiteiro da obra. Porque tem agora o Governo tantas dúvidas, em causa está a assinatura de um contrato entre o Metropolitano de Lisboa e a empresa de construção Metropaço. Um contrato que viola um despacho do Ministro da Tutela ainda do governo de António Guterres. Esse mesmo contrato aumenta ainda em 50% os custos da construção do metro do Terreiro do Paço e desresponsabiliza também o empreiteiro quanto a quaisquer problemas que possam surgir na construção da obra. Este foi para o governo o último argumento para exigir que toda a polémica com o metro do Terreiro do Paço seja finalmente esclarecida. E o caso não fica por aqui. Para além da decisão do Governo, o PSD e o PP vão também avançar com um inquérito parlamentar à atual situação do metro no Terreiro do Paço. Uma decisão que vai ser anunciada amanhã, depois das reuniões do grupo parlamentar. Já o Partido Socialista opta pelo silêncio. Ferro Rodrigues, Ministro do Equipamento na altura em que o polémico contrato foi assinado, diz que nada tem a dizer. A novela das obras da futura estação do Metropolitano do Terreiro do Paço parece então não ter fim e, pelos vistos, os acidentes e interrupções sucessivas não têm responsáveis. Vamos então ao filme pormenorizado de toda esta atrapalhada, com custos, claro está, para o contribuinte. Tudo começa há 2 anos, na sequência do deslizamento de terras. Um relatório encomendado pelo Ministro do Equipamento, Jorge Coelho, que responsabilizava o empreiteiro da obra. Meses depois, mudou o Ministro do Equipamento e a administração do Metropolitano de Lisboa, na altura sob a tutela de Ferro Rodrigues, assina um contrato com o empreiteiro. No documento, o resultado do inquérito é completamente ignorado e o empreiteiro, a Metropaço, é ilibada de todas as responsabilidades. O contrato assinado entre a administração do Metropolitano de Lisboa e a Metropaço, empreiteiro da obra da futura estação de metro do Terreiro do Paço, data de 27 de maio de 2001. Na segunda cláusula pode ler-se que o dono da obra, ou seja, a Metropolitano de Lisboa, fica obrigado a não exigir do empreiteiro, a qualquer título, qualquer indenização por danos sofridos causados direta ou indiretamente à empreitada. Ou seja, o empreiteiro fica totalmente ilibado de responsabilidades. Um pontapé na conclusão do relatório da Comissão de Inquérito, que 9 meses antes atribuía as responsabilidades do aluimento de terras nas obras do metro do Terreiro do Paço ao empreiteiro. Outro pontapé no despacho, assinado por Jorge Coelho, na altura Ministro do Equipamento, em que fica estabelecido que o empreiteiro deve assumir as responsabilidades de todos os prejuízos, incluído os futuros. Os danos presentes e futuros causados por esta ocorrência sejam imputáveis ao empreiteiro a título de negligência, posto que não terá tomado as precauções indispensáveis, nem ponderado o risco de execução da obra.
O então ministro não deixava dúvidas quanto ao responsável pelos danos e quanto ao que já Ferro Rodrigues tinha substituído Jorge Coelho no Ministério do Equipamento, e o Metropolitano de Lisboa, em vez de acionar os instrumentos legais para responsabilizar o empreiteiro, assinava o contrato que o ilibava. Dos acidentes à suspensão de trabalhos, é já longo o historial de sustos, cautelas, relatórios e estudos sobre as obras da futura estação do Metropolitano do Terreiro do Paço. Uma obra que encarece à medida que o tempo passa e tarda em chegar. A primeira vez que a estação do metro do Terreiro do Paço mete água acontece depois de um aluimento de terras na galeria em construção. Segue-se a inundação do túnel, a suspensão das obras, o corte do trânsito durante meio ano. O risco de colapso é levado a sério. Nos meses que se seguem, muita cautela, estudos e peritagens. 2 anos depois, e um novo alerta leva a tutela a pedir opinião a peritos estrangeiros. O alerta é sério, parte do terreno do túnel do metro estaria a ceder, mas ainda nem a poeira sobre o caso tinha assentado e 2 novos problemas comprometem a obra. Primeiro, uma brecha de 150 metros encontrada por mergulhadores na primeira fase de esvaziamento do túnel, uma operação ainda para remendar o primeiro acidente. Na semana seguinte, os técnicos encontram uma oscilação não prevista na estrutura. Na prática, o que devia ser redondo é agora oval, o que leva novamente à suspensão da segunda fase de esvaziamento, a mais prudência, cautela e novas peritagens. Depois de anos de obras, aluimentos, infiltrações e inundações, a estação do metro do Terreiro do Paço parece estar cada vez mais longe. Miguel Sousa Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro. O que dizer de tudo isto? Que não se vê a luz ao fundo do túnel. Eu, pessoalmente, não percebo nada de engenharia, como deves calcular. Agora, ouvi vários alertas na altura em que, salvo erro, o ex-ministro João Cravinho lançou esta ideia do túnel, do metro e do túnel rodoviário no Terreiro do Paço, que era uma excelente ideia se funcionasse, porque podia-se, nomeadamente, tirar o trânsito de vez do Terreiro do Paço. Agora, ouvi vários peritos alertarem que é extremamente difícil fazer esta obra. Eu espero que isto não acabe tudo, para além da despesa pública, com o afundamento do Terreiro do Paço, porque isso então seria uma tragédia. Agora, em concreto, quanto a este contrato que a TVI agora revela, o que eu acho estranho primeiro é que haja um novo contrato com o empreiteiro, já que o empreitado há de decorrer, por que fazer um novo contrato? E sobretudo que desautoriza o próprio ministro. Exatamente. Em segundo lugar, não percebo muito bem aquela expressão de que está isento de danos, que não pode ser responsabilizado por danos. Quer dizer, que danos? Todos os danos, a qualquer título, danos sobre pessoas, por exemplo, está isento de responsabilidades, não faz grande sentido. Não se percebe que isso faça sentido. Agora, dá-me ideia a mim é que o empreiteiro teve medo da empreitada a certa altura. Começou a ver que as juntas de dilatação estavam a abrir brechas, começou a ver que aquilo que devia ser redondo passou a ser oval, começou a ver inundações que não estavam previstas e eu não sei, mas julgo que o estudo de viabilidade de engenharia, o estudo de viabilidade técnica não é do próprio empreiteiro. Portanto, ele estava a trabalhar sobre um outro estudo que alguém disse, isto pode-se fazer, é seguro, o governo disse avance, o metro disse avance e ele começou a ver que a dimensão da obra provavelmente estava para além da sua capacidade. Então exigiu uma revisão do contrato para ficar isento da responsabilidade, que em última análise é de facto, mais do que técnica, uma responsabilidade política de quem decide fazer o túnel ali naquelas circunstâncias. Ao fim e ao Mas é cabo, normal que uma empresa com essa dimensão aceite fazer uma obra não tendo a certeza que o estudo está bem feito e que, portanto, Pedro, estou apenas a presumir isso, porque senão o que é totalmente anormal, mais o que seria até muito grave do ponto de vista não só político, mas mesmo criminal, é que uma administração de uma empresa pública faça uma empreitada em que à cabeça assina que haja ou que houver na empreitada, o empreiteiro não tem responsabilidades nenhumas. Como eu não acredito que os administradores do Metropolitano do Porto sejam loucos a este ponto. A única explicação lógica é que, de facto, o empreiteiro disse eu não quero assumir a responsabilidade pelo estudo de viabilidade técnica que me disseram que era suficiente e que era capaz e afinal não é. Portanto, quer dizer, nós estamos perante uma empreitada excepcional. Aquilo é uma coisa extremamente difícil de fazer. Qualquer lei que percebe isso. Estamos há 3 anos com obras do Terreiro do Paço sem ver o fim do túnel do Terreiro do Paço. Aliás, isto é um bom alerta para o Santana Lopes e a sua infeliz ideia do túnel da Rotunda, mas isso é outro caso, que um dia falaremos. E, portanto, parece-me que o empreiteiro deve ter posto as castas da mesa e deve ter dito, meus amigos, eu continuo com a obra, mas a responsabilidade é vossa. E neste polémico contrato, a razão para ilibar o empreiteiro de qualquer responsabilidade prende-se então com a singularidade geológica do terreno. Mas a verdade é que já o relatório da Comissão de Inquérito alertava para a natureza arenosa do solo e não só. O mesmo relatório menciona que a informação disponível aponta para o risco de um acidente daquela natureza. No contrato em que o Metropolitano de Lisboa iliba de quaisquer responsabilidades o empreiteiro da obra,
A justificação parece ser a da singularidade geológica desconhecida do terreno. É pelo menos o que se lê no documento. Os estudos subsequentes vieram demonstrar a existência, no terreno da obra, de uma singularidade geológica desconhecida. Língua de areia com características muito diferentes das dos solos envolventes com que se contava, a qual, atenta à sua natureza particular, não é exigível que tivesse sido anteriormente prevista, determinando comportamentos, medidas ou precauções diversas dos concretamente adotados. Uma desculpa pouco ou nada convincente se tivermos em conta que o relatório da Comissão de Inquérito, 9 meses antes, dava conta dessa mesma particularidade do terreno. A informação geológica e geotécnica disponível evidenciava a natureza arenosa dos aluviões subjacentes ao túnel na zona onde ocorreu o incidente. E o mesmo relatório avisava mesmo que o acidente poderia acontecer. Toda a informação de base apontava claramente para a existência, quando da perfuração das aduelas na parte inferior do túnel, de risco da ocorrência de um fenómeno como aquele que esteve na origem do incidente. Curioso é que neste mesmo relatório, em vez da palavra acidente, aparece sempre a palavra incidente. Zangado, Luís Figo ameaça abandonar a seleção portuguesa de futebol. Continua desconhecido o paradeiro do soldado português que estava em Bali, na Indonésia, na altura do atentado terrorista de sábado. Diogo Miguel Dantas Ribeirinho fazia parte de um grupo de 32 militares portugueses que passavam férias naquela ilha asiática e terá sido visto pela última vez no Sari Club, poucos minutos antes da explosão. Até ao momento, este paraquedista de 21 anos é o único português desaparecido. Foram referenciados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros outros 131 turistas portugueses, todos eles já contatados. Ainda assim, o Ministério não afasta completamente a hipótese de ainda haver mais portugueses naquela estância balnear indonésia. E a família de Diogo Miguel Ribeirinho recebeu esta tarde a visita de militares da base aérea de São Jacinto. Os pais vivem dias de angústia e continuam à espera de novidades que tardam em chegar. De acordo com informações dadas pelo pai do paraquedista desaparecido de 12 de outubro, os militares que foram ao número 13 da Avenida Capitães de Abril, na Pontinha, não trouxeram novidades sobre o paradeiro do soldado Diogo. Foi meramente uma visita de solidariedade para oferecerem os seus préstimos à família. Questionados pela TVI, pouco ou nada quiseram ou puderam revelar. Não trouxeram notícia nenhuma? Nós não é essa a nossa missão aqui. Sabe-nos dizer que esforços é que estão a ser feitos para encontrar o Diogo? O Serviço de Informação e Relações Públicas do Exército já divulgou os esforços que estão a ser feitos. Nós não viemos aqui nessa missão. Recorde-se que Diogo Miguel Ribeirinho, o militar português de 21 anos, foi visto pela última vez nas imediações da zona afetada pelo atentado em Bali este fim de semana. E em Bali sucedem-se as homenagens às vítimas do atentado e as manifestações de preocupação pelo futuro de uma região gravemente afetada depois da noite de terror vivida no sábado. Quanto ao balanço de vítimas, ainda longe de concluído, aponta para já para pelo menos 182 mortos, 300 feridos e muitas centenas de desaparecidos. Flores, hinos, orações encheram hoje o ar de Bali em tributo aos mortos no atentado de sábado. 2.000 pessoas marcharam em direção a um templo hindu, a religião maioritária na ilha, e fizeram uma vigília de homenagem. São, na sua maioria, trabalhadores da indústria hoteleira. O atentado veio afetar profundamente as suas vidas e talvez comprometer seriamente o seu futuro. É que a economia balinesa depende quase exclusivamente dos turistas estrangeiros. E por todo o mundo, muita gente pensará agora 2 vezes antes de voltar ou sequer de visitar esta ilha, onde ocorreu um dos piores atentados terroristas de sempre. Quanto aos sobreviventes, continuam a regressar a casa. Mas para os membros de uma equipa de rugby australiana, a dor é superior à alegria do regresso. É que nada menos de 6 companheiros perderam a vida no atentado. Nas últimas 24 horas, 5 aviões da Força Aérea Australiana evacuaram para Darwin 62 feridos graves. Para trás, fica um paraíso que subitamente, numa noite de sábado, se transformou no inferno.
Se dúvidas ainda existissem, elas estão cada vez mais dissipadas à medida que as investigações avançam. O atentado em Bali foi levado a cabo por um grupo radical islâmico indonésio com ligações à Al-Qaeda. As autoridades locais, com o apoio do FBI e da Scotland Yard, já interrogaram dezenas de suspeitos, mas apenas 2 forneceram pistas credíveis. É um dos mais famosos grupos radicais islâmicos da Indonésia. O Lashkar Jihad é conhecido pelas ligações à Al-Qaeda de Osama Bin Laden. As investigações para descobrir os autores do atentado em Bali levaram a polícia a bater à porta do Lashkar Jihad. Só que não estava lá ninguém. A sede terá sido abandonada à pressa e todos os seus líderes conhecidos desapareceram sem deixar rastro. Os investigadores já chegaram a pelo menos uma conclusão. No atentado em Bali, foi usado um explosivo militar do tipo C4, o que pode querer dizer que o ataque foi planeado e levado a cabo por profissionais do terrorismo. Saya menjadi yakin bahwa jaringan Al-Qaeda di Indonesia memang benar-benar ada. O governo indonésio não tem dúvidas, os australianos também não. Foi a Al-Qaeda de Osama Bin Laden quem planeou o ataque em Bali. Foi posto em prática pelo grupo Jemaah Islamiyah, liderado por este homem, Abu Bakar Bashir. There is, Mr. Speaker, mounting evidence of Al-Qaeda involvement, together with Jemaah Islamiyah, in the attack. E é este o grupo suspeito, o grupo Jemaah Islamiyah. As imagens foram recolhidas num campo de treino nas florestas de Java. A polícia indonésia já interrogou dezenas de suspeitos, 9 são paquistaneses, vivem há vários meses em Bali e dedicam-se a pregar nas mesquitas. De todos os interrogados, apenas 2 levantaram suspeitas e podem estar ligados ao atentado. Miguel, é o regresso em força do terrorismo islâmico, é também o regresso em força da Al-Qaeda. Significa que a luta ao terrorismo não está a ser ganha? Não está de maneira nenhuma. Eu acho que a tendência é para piorar e neste momento nós sabemos que não há nenhum sítio do mundo que esteja imune a um ataque terrorista. O terrorismo globalizou-se e com a facilidade de comunicações que existe hoje em dia é possível, de facto, como a Al-Qaeda provou, coordenar grupos em todas as partes do mundo. Eu penso que para enfrentar o terrorismo é preciso, o terrorismo islâmico, é preciso ter uma abordagem ideológica e uma abordagem política. A abordagem ideológica, primeiro, ainda não foi feita, é falar com os países islâmicos, porque não é possível que o terrorismo se tenha instalado hoje em dia quase como sinónimo de islamismo. Isto é uma ofensa ao mundo muçulmano, é uma ofensa ao Corão e existe uma grande responsabilidade dentro dos países islâmicos que se tenha chegado a este ponto. Existe uma responsabilidade claríssima do clero e existe uma responsabilidade dos governos, de governos teocráticos como a Arábia Saudita, que é uma grande fonte de produção de terroristas, embora seja aparentemente um aliado do Ocidente, e mesmo de governos não teocráticos, mas que consentem o extremismo islâmico, não propriamente as organizações terroristas, porque essas ainda combatem ou fingem combater, mas as universidades e as escolas onde se produz a ideologia do terrorismo. Eu acho que esse combate deve ser travado. O Ocidente tem a obrigação de exigir aos países islâmicos que o islamismo não seja sinal de terrorismo. Não quer dizer que seja o único terrorismo no mundo, há terrorismos nacionais, como o País Basco aqui ao lado, ou a Irlanda, mas é neste momento o terrorismo que é feito em nome de Deus e em nome de uma suposta superioridade civilizacional. Por outro lado, há de facto uma contrapartida política. Não se pode exigir ao mundo árabe que extermine o terrorismo e que acabe com as suas razões se o próprio Ocidente também não acaba com as razões que potenciam não o terrorismo, mas as injustiças que levam ao terrorismo. Estou concretamente a falar do caso do Médio Oriente. Há 50 anos, ou pelo menos desde o atentado de Munique dos Jogos Olímpicos, que o mundo vive suspenso do terrorismo islâmico por causa da intransigência também com que os judeus têm tratado a questão palestiniana. E é a altura de pôr termo a isso. Por outro lado, há uma questão de segurança. E essa questão de segurança, a meu ver, é mais grave, porque passou mais de um ano desde o 11 de setembro. O presidente Bush disse que ia apanhar o Bin Laden, estivesse ele onde estiver. E agora, de repente, resolvem-se apanhar o Saddam Hussein, que nenhuma conexão razoável liga ao terrorismo. Ou seja, os Estados Unidos perderam a batalha contra a Al-Qaeda, perderam esta batalha contra o terrorismo e, para desviar as atenções, dizem que, em nome do combate ao terrorismo, vão antes ao Saddam Hussein, que é o mais fácil. E não vão, provavelmente, ganhar muito com isso. Um pirata do ar saudita foi hoje detido quando tentava desviar um avião que seguia de Khartoum, no Sudão, para Jeddah, na Arábia Saudita. A bordo do avião seguiam 185 passageiros e 19 tripulantes. Ninguém ficou ferido.
22 minutos depois do avião levantar de Khartoum, um passageiro saudita armado tentou desviar o aparelho, mas foi prontamente detido por forças de segurança que seguiam a bordo. Depois do incidente, o avião acabou por regressar a Khartoum, onde o pirata do ar foi entregue às autoridades sudanesas. A identidade deste homem ainda não foi revelada. Zangado, Luís Figo ameaça abandonar a seleção portuguesa de futebol. As receitas fiscais estão a crescer mais devagar do que o previsto no orçamento para este ano. O aumento do IVA de 17% para 19% ainda não deu os frutos desejados. O problema é conseguir que o déficit público não ultrapasse este ano os 3% do produto interno bruto. Para isso ser evitado, os cortes orçamentais na despesa parecem estar a surtir algum efeito. A subida da taxa máxima do IVA para 19% tarda em ter efeitos junto dos cofres públicos. As receitas deste imposto deviam ter aumentado 10% face ao ano passado, só aumentaram 6%. Do lado do IRS, a receita está a cair em comparação com setembro de 2001, o mesmo se passa com o IRC. Apenas o imposto sobre os combustíveis é que está muito melhor que o orçamentado. Contas feitas à receita fiscal aumentou 3,7%, cerca de metade do que era preciso. Do lado das despesas do Estado, Manuela Ferreira Leite pegou na tesoura e até setembro os gastos públicos cresceram menos do que está implícito no orçamento, mas não o suficiente. Tudo somado, o déficit do setor Estado aumentou 19%. Os elogios do Presidente da República ao anteprojeto do Código de Trabalho do Governo foram muito mal recebidas no Partido Socialista. Em visita de Estado à Finlândia, Jorge Sampaio fez saber que o documento do Governo constitui uma mais-valia na área do trabalho. A opinião muito diferente é a dos deputados socialistas. Acreditam que o projeto de Abagão Félix é inconstitucional, bem como o próprio orçamento para 2003. É que o Governo anula o diploma que permite a reforma dos trabalhadores assim que completem 36 anos de trabalho, sem consultar os sindicatos. Mais uma vez, o Presidente da República voltou a deixar os socialistas em estado de choque. As declarações de Jorge Sampaio, na Finlândia, afirmando que o anteprojeto do novo Código de Trabalho é uma mais-valia, deixaram os deputados do seu partido incrédulos. Não posso, portanto, entender, não posso perceber, portanto, como é que o Sr. Presidente da República possa estar de acordo. Não acredito. O Sr. Presidente da República não está, de certeza absoluta, de acordo com uma violação grosseira da nossa Constituição, que aumenta o conceito de despedimento sem justa causa. Artur Penedos nem quer acreditar. Para o deputado do PS, especialista em questões laborais, não restam dúvidas. Este documento põe em causa os direitos de proteção dos trabalhadores. Inconstitucionalidades no novo Código do Trabalho, inconstitucionalidades também, garantem os socialistas, no orçamento para 2003, pois o Governo anula o diploma que permite a reforma dos trabalhadores que completem 36 anos de trabalho sem consultar os sindicatos. Não o tendo feito, aquilo que está vertido no orçamento em matéria de aposentações para a administração pública configura, na nossa opinião, uma violação grosseira da Constituição. Artur Penedos aconselha assim que o governo de Durão Barroso tenha bom senso nesta questão. Miguel, do lado do Presidente ou do lado da inconstitucionalidade? Eu estou do lado do Presidente, quer dizer que estou do lado da revisão da lei do trabalho que temos, e nomeadamente em matéria de despedimentos. Não sou a favor da liberalização dos despedimentos de forma nenhuma, nem sequer tenho. Por um lado, não tenho confiança no patronato português para lhes dar esse bónus e, por outro lado, sou contra, ideologicamente. Ou seja, eu acho que deve haver sempre uma justa causa para fundamentar o despedimento. O que acontece é que, na nossa lei, a justa causa é quase impossível de ocorrer. E, quando ocorre, é quase impossível vencer a ação em tribunal. Porque um trabalhador, para ser despedido, tem que ter um processo disciplinar, a empresa despede e depois vai para o Tribunal de Trabalho e leva ao processo disciplinar. Em grande parte dos casos, e eu assisti a casos verdadeiramente chocantes, os juízes não se incomodam sequer a fazer o julgamento, nem a ouvir a questão principal, agarram numa coisa lateral do processo disciplinar e dizem: o processo está mal feito, portanto o processo é nulo, o despedimento é nulo. E o trabalhador é reintegrado, tendo passado férias, e isto para as pequenas e médias empresas que tenham 4 ou 5 trabalhadores a funcionar, isto significa praticamente condená-las. Porque não é possível ter um universo de 4 ou 5 trabalhadores em que há um, por exemplo, que é incompetente, ou que não quer trabalhar, e é impossível de despedi-lo. E depois ainda por cima tem que se reintegrar pagando retroativos. Mas concordas que, por exemplo, em situações de crise económica em que as empresas estão abaixo da sua produção potencial, em que não conseguem vender, haja essa possibilidade de despedir alguns trabalhadores para emagrecer a empresa temporariamente? Acho isso muito perigoso. Sinceramente, acho isso muito perigoso. Acho que esse é um mecanismo que pode justificar que as empresas funcionem mal e quem paga a fatura seja sempre os trabalhadores. Portanto, eu aí custa muito fazer
fazer esse salto qualitativo ideologicamente, pelo menos enquanto não vir que o patronato português é de categoria europeia, e eu ainda não vi, porque também fala-se muito da falta de produtividade dos trabalhadores portugueses, e é um facto, mas fala-se menos da falta de capacidade técnica do empresariado. E, portanto, é evidente que aqui o mexilhão, que é o elemento mais fraco, é que iria pagar a fatura. Portanto, eu sou contra a liberalização dos despedimentos, o que é completamente diferente de continuar a defender uma lei do trabalho, uma lei dos despedimentos, que é de facto completamente retrógrada e que torna praticamente inviável um despedimento. E é lastimável que o Partido Socialista, há coisas que eu não estou de acordo no anteprojeto de Código de Trabalho, por exemplo, acho que o trabalho noturno até às 11 horas, só ser considerado a partir das 11 horas é um contrassenso. Para mim às 11 horas é noite, não sei se para o Ministro ainda é tarde, mas de facto para mim é noite. É um abuso dizer que isso não é trabalho noturno. Agora, no essencial, e isso o Presidente da República disse-o, e com razão, e por alguma razão o disse no estrangeiro, e perante uma plateia de empresários estrangeiros. Ou seja, vocês podem investir em Portugal. Porque aquela legislação que nós tínhamos no tempo em que éramos governados por militares pseudo-revolucionários vai ser revista. Porque nós ainda estamos na pré-história. Isto é o paleolítico do mundo do trabalho. Nem uma coisa, nem outra. Nem liberalização, nem esta corrente de forças em que vivemos. E contra, precisamente, o pacote laboral, marchar, marchar, poderia bem ser este o lema dos comunistas, depois da interpelação ao governo na semana passada. Esta tarde, Carlos Carvalho distribuiu panfletos aos trabalhadores da Auto Europa. Para o secretário-geral do PCP, a luta continua, mesmo que seja até à greve final. Parece campanha eleitoral, mas não. É uma campanha, sim, mas contra as novas leis do trabalho. Em relação aqui aos trabalhadores da Auto Europa, penaliza-os porque, como sabe, este governo quer que o sol se ponha à meia-noite, o que significa que muitas horas extraordinárias vão deixar de ser pagas. Isto porque o Código de Trabalho altera das 8 para as 11 da noite o início do horário noturno. Depois da Assembleia da República, a luta continua. O PCP está pronto para sair à rua ao lado dos trabalhadores? O PCP dará todo o apoio às lutas justas dos trabalhadores e, naturalmente, que apoiará todas as formas de luta que os sindicatos concluírem. Para o PCP, o pacote laboral piora a situação dos trabalhadores portugueses e, por isso, não pode avançar. Os comunistas acham que ainda é possível travar o pacote laboral, nem que a rua seja a última solução. Era o imóvel mais caro e capaz de render ao Estado um valor superior a 10 milhões de contos, mas não houve candidatos à compra. Esta manhã teve lugar a asta pública do terreno da Falagueira, sem interessados, um contratempo para as finanças que joga a favor da Câmara da Amadora. É que a autarquia tem vários investimentos públicos previstos para o terreno. Era a asta pública mais esperada pelo Governo. O prémio eram mais de 52 milhões de euros pela venda do terreno da Falagueira. Um negócio que as finanças não deixaram filmar e, afinal, ninguém comprou. Tinham uma resta de esperança que não aparecesse nenhum comprador, tendo em conta, em primeiro lugar, é que o preço estava alto e também a Câmara fez, naturalmente, circular um conjunto de questões que tinham de ser salvaguardadas, nomeadamente aquilo que eram o conjunto de investimentos públicos que têm que ser feitos. É o motivo da polémica. O Ministério das Finanças pôs à venda um terreno do Estado para o qual a Câmara da Amadora tem previstos vários investimentos públicos. Por isso quer que sejam salvaguardadas essas parcelas do terreno. Uma garantia que chegou a ser dada pelo Ministro Isaltino Moraes. O Sr. Ministro, como tinha dito, garantiu é que ia ser feito o adiamento. Pelos vistos não conseguiu, porque também não depende do Ministério dele. O negócio é do Ministério de Ferreira Leite, que luta contra o tempo para segurar a meta dos 2,8% de déficit. A venda de património do Estado é uma das últimas tentativas. O adiamento do negócio é um contratempo para as finanças, mas uma ajuda para a Amadora. A Câmara tem agora mais tempo para negociar um protocolo com o comprador para assegurar os investimentos públicos. Sindicatos da Função Pública e Ministério das Finanças começaram hoje aquilo que se prevê serem longas e duras negociações quanto a aumentos para o próximo ano. O Governo recusou para já avançar uma proposta concreta. Lembra apenas que o orçamento contempla um aumento de 3,6% de toda a massa salarial e os sindicatos estão apreensivos. O acordo parece impossível e já cheira à greve geral. Para além dos aumentos, os sindicatos queriam discutir questões como o estatuto de aposentação, os supranumerários na função pública e uma subida do subsídio de refeição. Queriam, porque a única coisa que ouviram da Ministra das Finanças foi: meus senhores, para um ano, o Governo tem mais 3,6% para gastar com pessoal. E isso inclui tudo: concursos, verbas para a Caixa Geral de Aposentações e, lá pelo meio, aumento de salários. Nestas condições, ficou a ideia de que é impossível um acordo entre Governo e sindicatos. O que julgamos que será possível é o potenciar do descontentamento, visto que, se não há atualização salarial,
mínima. Nem sequer nos foi proposta a célebre atualização salarial face à inflação na União Europeia. É evidente que a possibilidade de nós chegarmos a soluções próximas daquela que os trabalhadores pretendem nos locais de trabalho é praticamente, nesta altura, impossível. Esta reunião, a ilação que há a tirar dela é que há motivos redobrados para amanhã os trabalhadores da administração pública expressarem, através da manifestação e das greves, o seu descontentamento face à postura do Governo. Para amanhã está marcada a manifestação de alguns funcionários públicos e nesta primeira conversa exploratória salta à vista a distância que vai existir na negociação de salários. Os sindicatos querem aumentos de 5%. A Ministra das Finanças vai mostrando que não há dinheiro para isso. Zangado, Luís Figo ameaça abandonar a seleção portuguesa de futebol. Chegou ao fim o misterioso desaparecimento de 2 camionistas portugueses em França. Afinal, os 2 homens estão presos, acusados de transportarem carga ilegal. Ao princípio da tarde, soube-se que os camionistas estavam presos. Todos sabiam então, menos a polícia. Eu fico sem saber quem é que tem razão. As informações obtinham-se então do lado de fora da polícia. As informações que eu tenho, em vez de terem vindo por meios oficiais, vêm através dos meios jornalísticos. Por isso, o advogado indignava-se contra a falta de eficácia dos meios à disposição da polícia. O mais curioso no meio de tudo isto é que no sistema de busca de pessoas desaparecidas continua a não haver atualização. E no meio de toda esta embrulhada, o advogado até descobre virtudes no sistema judicial português. Exato, eu aí começo a pensar que nós finalmente temos um sistema de justiça e de prisões extremamente avançado. É que eu todos os dias recebo telefonemas de pessoas presas em prisões. Acho muito estranho que uma pessoa tenha sido condenada, esteja há uma semana julgada e condenada e ainda ninguém o deixou telefonar para o advogado, para o patrão ou para a família. E por isso o dono continua sem saber do caminhão que saiu vazio de Portugal e que foi apreendido com carga ilegal em França. Só ontem a Embaixada Portuguesa em França teve conhecimento deste caso. O vice-cônsul em Bayonne já visitou os 2 portugueses na prisão e ambos garantem estar inocentes. Agora cabe à empresa empregadora esclarecer toda a situação. Quais são as últimas informações sobre os 2 portugueses presos em França? Estão bem de saúde. O vice-cônsul em Bayonne entrou em contacto já com a mulher de um dos camionistas, que foi no dia 9 que eles foram interceptados pela polícia de fronteira francesa e foram presentes a tribunal no dia 10. O juiz sentenciou uma pena de 6 meses de prisão e de 100 mil euros de multa. Eles afirmam-se inocentes. É esse o testemunho deles? De facto, é essa a indicação que nós temos. Não foi esse o entendimento do juiz. Cabe, do nosso ponto de vista, à empresa que os contratou e para quem trabalham, esclarecer isso e, porventura, pague uma calção que possa vir a pô-los em liberdade condicional. E junto da família de um dos camionistas presos em França está o Manuel Domingos. Manuel Domingos, boa noite. Vamos então a mais pormenores com uma família que está certamente surpreendida com tudo o que se passou. Boa noite. De facto, a família está surpreendida com tudo aquilo que aconteceu, porque andavam à procura de novidades em relação, ou de informações em relação à situação dos 2 portugueses que estão desaparecidos. Mas durante todo este tempo essas informações não apareceram, apenas apareceram hoje e ainda assim as informações são escassas, mas eu vou tentar falar aqui com a mulher de um dos portugueses que está detido, está preso. Que informação é que tem mais sobre este caso? Apenas que o meu marido está detido, que foi a tribunal, foi a julgamento na quinta-feira, no dia 10, e que apanhou 6 meses de cadeia e que a pena iria ser baixada para 4 meses. Porque acho que apareceu álcool no caminhão, para aquilo que nós sabemos, o pouco que nós sabemos. Ninguém nos soube explicar nada, ninguém nos soube dizer nada. Já conseguiu falar com o seu marido? Não,
não me deixam falar com o meu marido. Dizem-me apenas que se eu quiser falar com o meu marido, terei que ir a Bayonne, à cadeia, falar com ele. Obrigado. Ao meu lado está também o pai de um dos portugueses que se encontra preso. Como é que tudo isto terá acontecido? Eu sou sincero. O meu filho era incapaz de transportar qualquer coisa ilegal. Só a única coisa que eu tenho que dizer, eu ponho as mãos por ele no fogo. E é muito triste uma família estar a sofrer sem termos comunicação de lá de fora há 8 dias ou há 10. Mas há alguma explicação para o facto de a polícia ter encontrado 6.800 litros de álcool puro no meio de azeite? Eu não vejo justificação nenhuma. Eu acho que eles estão a pagar uma coisa inocente, os motoristas, porque eles não sabiam. Porque se eles soubessem, eles eram incapazes de transportar, fosse o que fosse, ilegal. Isto é uma tristeza. Obrigado. Bom, é esta a versão dos familiares de um dos portugueses que encontra-se preso em França. Foram ouvidos no dia 10 de outubro pelo juiz de instrução criminal de Dax e que deu, de facto, ordem para aguardarem, serem condenados a 6 meses de prisão, mas ainda poderão recorrer desta decisão e terão que pagar também 100 mil euros de multa, portanto, algo que poderá ser sujeito a recurso. No Domingos, em direto de Alcanena, 2 camionistas portugueses estão presos em França, acusados de transportarem mercadoria ilegal, neste caso, álcool puro. E a fadiga mata. Foi à volta desta ideia-chave que os sindicatos portugueses e espanhóis uniram forças, uma vez mais, na fronteira de Vilar Formoso, numa campanha de sensibilização. O objetivo dos camionistas é lembrar à opinião pública os perigos do excesso de horas de trabalho a que os condutores profissionais estão normalmente sujeitos. Zangado, Luís Figo ameaça abandonar a seleção portuguesa de futebol. No Tribunal de Monsanto, o coletivo que está a julgar o caso Moderna começou hoje a ouvir a primeira das cerca de 300 testemunhas. Vieira Machado, o antigo gestor da DIN Ensino, confessou ter sido alvo de pressões para abandonar a cooperativa de ensino. Vieira Machado explicou ao Tribunal as razões que o levaram a sair de cooperador da DIN Ensino. O antigo gestor da cooperativa de ensino disse ter a convicção de que tinha de sair para não pôr em causa os empregos dos filhos. E mesmo assim, 2 dias depois de ter saído, referiu Vieira Machado, um dos filhos deixou de ser o chefe da secretaria e nem lugar para se sentar tinha. Isto tudo para confirmar que havia uma grande animosidade contra ele e os filhos e mesmo uma pressão da direção da DIN Ensino para abandonar a cooperativa. A pressão é que as pessoas não me queriam lá. Aquilo que foi invocado é que eu tinha poder a mais. Mas como é que notava essa pressão? Nunca notei, só notei no dia da reunião. É que notei, portanto, como digo, o essencial era que eu teria poder a mais. Foi José Braga Gonçalves que lhe disse que a direção queria que apresentasse a demissão e relatou o episódio da reunião onde Vieira Machado foi acusado de má gestão pelos restantes elementos. O antigo gestor aproveitou para revelar o ambiente que se vivia entre os elementos da direção da DIN Ensino. Havia sempre intriguices entre eles, referiu Vieira Machado, que concluiu era uma espécie de sorriso nos lábios e uma faca na liga. A empresa escolhida pelo Ministério da Saúde para fazer o transporte de doentes de helicóptero não conseguiu ainda as licenças necessárias do Instituto da Aviação Civil. A emergência médica não está assim autorizada a utilizar os novos helicópteros, tendo de recorrer aos da Força Aérea ou dos bombeiros. O compartimento onde os doentes são assistidos não está certificado pelo Instituto Nacional de Aviação Civil. Este é um dos problemas que obrigam os novos helicópteros do Ministério da Saúde a ficar em terra no dia em que deveriam começar a fazer emergência médica. A autoridade aeronáutica proibiu o arranque das operações porque os helicópteros ainda não reúnem todas as condições legais. O governo contactou já a Força Aérea para garantir o serviço, embora não seja essa a especialidade dos aparelhos militares. Este é mais um incidente no atribulado concurso do Instituto Nacional de Emergência Médica que levou à contratação de aparelhos mais baratos, mas menos sofisticados, à empresa Omni. A concorrente Helisul, que assegurou o serviço até hoje, apresentou no mês passado uma participação criminal ao Procurador-Geral da República.
A Helisul declarou publicamente que não estavam reunidas as condições técnicas e de segurança para a Omni dar início às operações. O helicóptero dos bombeiros de Santa Combadão, que o INEM queria dispensar, deverá agora ter um horário de voo alargado para as 24 horas por dia. A partir de amanhã, vai ser o único aparelho especializado a fazer emergência médica em todo o território nacional. A escola primária da Urmeira, em Lisboa, fechou hoje as portas, sem causa o internamento de uma professora que se suspeita de ter contraído tuberculose. Amanhã a escola vai ser desinfetada e as crianças submetidas a um rastreio. Uma folga inesperada. Os alunos da escola primária da Urmeira não tiveram aulas. As mães das crianças não as deixaram ir. A razão é simples, estão preocupadas com a saúde dos filhos. Esta escola não vai abrir enquanto não fazerem um rastreio a isto. Os alunos já tinham reparado que a professora não estava bem, mas os médicos não sabiam dizer o que tinha. A professora dizia que ela anteriormente tossia muito dentro da sala. E houve uma vez que até lhe viu a deitar sangue para o nariz e ela, coitadita, pronto, dirigiu-se para fora da aula. Mais de 200 crianças correm riscos desnecessários e 2 das professoras estão grávidas. Pais e professores exigem medidas urgentes. A escola já tentou, mas só hoje a delegada de saúde foi ouvir o que tinham para dizer. Ficou a promessa de uma desinfecção das instalações na quinta-feira. Para a semana vai ser feito um rastreio com análise às crianças. Contactada pela TVI, a delegada de saúde que toma conta do caso garantiu que esta tarde ia enviar um comunicado. A escola já fechou e as explicações ficaram por dar. Zangado, Luís Figo ameaça abandonar a seleção portuguesa de futebol. Por causa de uma simples discussão, um homem matou a sangue frio 7 pessoas, 4 familiares e 3 vizinhos e depois suicidou-se. Aconteceu em Itália, numa pacata vila próxima de Turim. O assassino era um colecionador de armas e usou diferentes espingardas para consumar a matança. Na origem do crime esteve uma discussão familiar. Um homem de 40 anos, identificado como um empregado de uma empresa de construção, matou 4 familiares e 3 vizinhos antes de se suicidar. Mauro Antonello usou 3 tipos diferentes de armas para matar a sua mulher, de quem estava separado, a sua ex-sogra, o seu cunhado e a mulher deste. 3 vizinhos que tentaram intervir na discussão familiar foram também mortos a sangue frio. O assassino era um colecionador de armas e, na matança, usou um revólver, uma pistola semiautomática e uma pistola metralhadora. Antonello tinha licenças para todas elas. Os vizinhos dizem que o tiroteio começou por volta das 8h45 desta manhã, hora local, e que 10 minutos depois, 8 corpos estavam no chão. Este é já o 3º episódio de violência doméstica em Itália, apenas no espaço de 24 horas. No total, registaram-se 12 mortos e 2 feridos graves. Ontem, um polícia reformado matou a sua mulher e a sua filha, feriu o namorado da sua filha e depois disparou sobre si próprio, ficando em estado crítico. O temido atirador de Washington voltou a atacar e a matar 2 de outubro. Começou a matar indiscriminadamente nos arredores de Washington. Linda, de 47 anos, era funcionária do FBI. Linda tinha acabado de sair desta loja e estava na companhia do marido a colocar as compras no carro. Foi morta com um tiro certeiro na cabeça. A análise à bala encontrada no cadáver concluiu que Linda Frankler é a 9ª vítima do misterioso atirador. Mas há muitas perguntas sem resposta. É que minutos depois do tiro, dezenas de agentes cercaram o local. Montaram barreiras em todas as estradas. Com a ajuda de cães, passaram a pente fino os bosques de... How was the guy able to get away? I don't know. And surround the area where are there too many exit routes from that area to cover what happened? There are a fair number of ways to leave that area. We had officers in the area as quickly as we could. Resta à polícia seguir a única pista que resta das mortes anteriores. Uma carrinha branca que algumas testemunhas dizem ter visto a afastar-se do local do crime da semana passada, numa estação de serviço. Continua a não existir, pelo menos aparentemente, um elo de ligação entre as vítimas. Sabe-se que o atirador usa uma arma de grande calibre e é sem dúvida um profissional. Mata com um tiro certeiro, disparado a grande distância. Até agora, só deixou no local de um dos crimes uma pista, a carta 13 do tarô, a morte, que tinha no verso uma mensagem: queridos polícias,
Eu sou Deus. Miguel, num país onde se vendem tantas armas, algum dia isto tinha que acontecer. Já aconteceu várias vezes, não é o primeiro. Este é um dos Jack the Ripper modernos que existem nos Estados Unidos, onde, por exemplo, há uma revista que é o Sniper, que é exatamente para ensinar às pessoas como é que os snipers são, como sabemos, os atiradores emboscados que atiram com armas de precisão. A revista Sniper tem um site na internet onde agora pede desculpas às vítimas do atirador de Washington, mas onde a filosofia deles é exatamente esta, que é one shot, one dead, um tiro, um morto. E, portanto, como a Constituição dos Estados Unidos garante o direito de legítima defesa, e isso tem sido sempre interpretado pelo Supremo Tribunal como o direito das pessoas se armarem preventivamente contra os ataques do vizinho, toda a sociedade é uma sociedade de pistoleiros que vive armada. Houve várias tentativas, as últimas durante a administração Clinton, de restringir a venda de armas, pelo menos isso, a menores e exigir certificado criminal e tudo isso, mas foi chumbado porque um dos lobbies mais fortes dos Estados Unidos, e que é um lobby institucionalizado, com existência legal, com senadores e congressistas agenciados, é a National Rifle Association, que é presidente honorário o ator Charlton Heston, e que representa milhões de americanos que estão armados até aos dentes. Portanto, isto é uma das contradições daquela sociedade americana, em que, por um lado, eu vou lá, quero fumar um cigarro, sou tratado como um criminoso, mas ao lado de mim anda um verdadeiro criminoso a circular de armas na mão e aos tiros. E altamente armado. E esse parece que não incomoda tanto. A liderança de Saddam Hussein está, por esta altura, a ser referendada no Iraque e, à imagem de qualquer bom ditador, não se espera menos de 99% de votos a favor. Cerca de 12 milhões de iraquianos são então chamados hoje às urnas para um referendo que conduzirá Saddam Hussein a mais um mandato de 7 anos no poder. Está de acordo que Saddam Hussein se mantenha como presidente? Esta é então a pergunta que consta nos boletins de voto. Caso a resposta da população seja afirmativa, como naturalmente se espera, o líder iraquiano ficará por mais 7 anos no poder, a acrescentar aos 23 que já leva de liderança. A imprensa oficial incentivou a população ao voto e o partido Ba'ath apostou em eleger Saddam com Gaddafi. No referendo de 1995, o líder iraquiano conseguiu 99,96% dos votos. Zangado, Luís Figo ameaça abandonar a seleção portuguesa de futebol. Ser cego nunca deverá servir de entrave para a realização de qualquer sonho. José Pinto nasceu com uma deficiência visual, acabando por ficar completamente cego por volta dos 10 anos. Hoje, aos 50 anos, apresenta-se orgulhosamente como empresário. Uma fábrica de batatas fritas em Rezende trouxe este lutador de volta à terra, um exemplo que deveria ser seguido por muitos jovens. Aos 50 anos, José Pinto pretende apenas ser visto como um empresário igual aos outros. Natural de Rezende, nunca esqueceu a terra durante os 27 anos passados em Sintra, onde arranjou o primeiro emprego numa fábrica de borracha e lhes surgiu a ideia de construir uma empresa de fabrico de batatas fritas como meio de sustento para poder voltar à terra natal. Eu, para vir para cá, tinha que ter um meio de sobrevivência para poder cá estar, porque, derivado à minha situação, tinha duas ideias, em que podia ser uma delas aquela que me pudesse dar mais garantias. E uma delas foi então a questão da pequena indústria de batata frita. Este fabrico seria assim único na região do Oriense. Desde então passaram-se 5 anos até o arranque da unidade fabril, que agora emprega 6 pessoas. A esposa deste homem, que transborda coragem e força de vontade, como a própria o caracteriza, estava de início um pouco reticente à ideia. Estava com medo porque isto é uma carta fechada. E traz muitos riscos. Agora, para o primeiro mês, em princípio, deve trazer muitos riscos. Eu digo que eu não tinha a força de vontade que ele tem. Arco-íris foi o nome escolhido por ambos para batizar a batata frita, que, segundo José Pinto, foi um projeto bastante apoiado por aqueles que o rodeavam. A questão de eu ser deficiente visual não me criou qualquer entrave. Portanto, antes pelo contrário. Portanto, pessoas que trabalhavam no processo, elas próprias até achavam interessante e viam que, de facto, uma pessoa como eu e com grande força de vontade que tinha, achavam que isto, de facto, era um projeto para ir para a frente. Uma meta alcançada que, segundo este recente empresário, serve para mostrar que ser invisual não é entrave para a realização de sonhos. Um bom exemplo de luta e cada vez mais são as respostas para tratar alguns tipos de cegueira. Aquela provocada pelos diabetes e as cataratas são patologias que continuam a crescer em flecha, fruto de sociedades cada vez mais industrializadas e envelhecidas. Se o primeiro caso conta em muito a prevenção, já que no diz respeito às cataratas, os especialistas garantem técnicas seguras e eficazes no combate à doença.
Dentro das cegueiras tratáveis são as causadas pela diabetes e as cataratas, que insistem em subir em flecha, atingindo um cada vez maior número de pessoas no mundo, e Portugal não é exceção. São, efetivamente, talvez das patologias mais frequentes em termos de cegueira tratável, desde que o tratamento seja a tempo, é precisamente a catarata e a diabetes. Em relação à diabetes, sabe-se que em países industrializados, em grandes casuísticas internacionais, estudos epidemiológicos, é a causa mais frequente de cegueira entre os 20 e os 65 anos, portanto, numa idade, em termos de força de trabalho, é a causa mais frequente de cegueira. E tal como na própria diabetes, a prevenção é fulcral no combate deste tipo de cegueira. Já a posição diferente tem as famigeradas cataratas, patologia frequente na população portuguesa, também porque diretamente relacionada com o envelhecimento. Aqui pouco ou mesmo nada a fazer em termos preventivos, tudo se joga na área do tratamento. Evidentemente, houve uma grande evolução em relação a isso. Hoje em dia, a catarata faz-se, na grande maioria das vezes, com anestesia tópica. Eu, quando digo tópica, é com gotas anestésicas. Portanto, a anestesia é só com gotas. É feita uma pequena abertura de cerca de 3 milímetros no olho. A maior parte das vezes não leva a qualquer ponto e, portanto, é tudo feito através destes 3 milímetros. É uma cirurgia altamente diferenciada, eu chamo a atenção a isto. Portanto, a recuperação é muito rápida e os resultados são ótimos em relação a isso. Para trás ficou a ideia de que a catarata só é operável quando começa a cegar. Pelo contrário, ao primeiro indício de falta de visão, os médicos recomendam a cirurgia, cujo aperfeiçoamento permite atualmente um combate rigoroso deste tipo de cegueira. Zangado, Luís Figo ameaça abandonar a seleção portuguesa de futebol. É mais uma polémica numa já atribulada federação. Luís Figo ameaça abandonar a seleção nacional se não for definido um projeto para o futebol português. O melhor jogador do mundo mostra-se bastante desiludido com o processo de escolha do selecionador nacional. Luís Figo está farto de tanta indefinição. O jogador ameaça abandonar a seleção nacional se não for elaborado um projeto para o futebol português. O copo acabou por transbordar com a indecisão na escolha do novo selecionador nacional. As decisões e esses pontos mais importantes é que têm que ser explicadas pelas pessoas competentes, não por mim. Agora, a escolha da seleção nacional, como é feita, como não é, não sou eu que vou falar sobre isso, porque não tenho sequer razão nem capacidade para decisão nesse tipo de situações. É por influências, é por isto, é por aquilo. Penso que uma vez por todas as pessoas têm que explicar realmente o que querem e o que pretendem para o futebol português, porque eu tenho o meu prestígio e se venho à seleção nacional neste momento para perder prestígio, prefiro não vir, não é? Eu estou aqui para andar para a frente. Agora, se eu vejo que não há um projeto, que não há intenções nesse sentido, depois prefiro não vir. Um murro na mesa de Luís Figo a dizer basta a tanta desorganização na Federação Portuguesa de Futebol. De resto, desde o Mundial da Coreia, que vários internacionais têm manifestado, de uma maneira ou de outra, o descontentamento em relação ao modo como tem sido gerido o futuro da seleção portuguesa. Apoiado no seu inquestionável prestígio, Luís Figo é agora a cara de uma equipa desiludida e revoltada com a passividade que reina no futebol nacional. Figo não treinou esta tarde e não vai alinhar de início frente à Suécia devido ao facto de não ter recuperado da sua lesão na coxa. De fora ficam também Rui Costa e Pauleta. No centro desta enorme polémica está então o nome do novo selecionador nacional. Após uma participação para esquecer do Mundial da Coreia, Gilberto Medil fez cair António Oliveira, mas tarde em encontrar um substituto. Manuel José é o nome preferido pelos presidentes da Federação e da Liga Portuguesa de Futebol, mas os jogadores não têm escondido o apoio a Agostinho Oliveira, o selecionador interino nomeado por Medil para conduzir a seleção em 3 jogos particulares. 3 meses de indefinição e alguns nomes dados como possíveis selecionadores de Portugal. Mas a solução surgiu mesmo a nível interno. O homem que ocupa o cargo deixado vago por António Oliveira após o Mundial de 2002 já fazia parte da estrutura das seleções. Provisoriamente, Agostinho Oliveira foi convidado para orientar a seleção principal das esquinas, um sonho que se tornou realidade. Agostinho Oliveira é um homem da casa. Esteve na equipa de Queiroz, que venceu o Mundial de Júniores em Lisboa e conhece profundamente toda a estrutura das seleções. Não é assim de admirar o apoio dos jogadores ao seu nome como escolha para selecionador principal. O próprio Figo afirmou em conferência de imprensa que Agostinho Oliveira é um homem que conhece bem o grupo e gosta de trabalhar. Entre os nomes que vieram ao lume para assumir o cargo de selecionador nacional, o mais falado foi o de Manuel José, uma opção apadrinhada por Gilberto Mandail e Valentim Loureiro. Polémico, crítico e de firmes convicções, Manuel José é o oposto de Agostinho Oliveira. Mas mesmo assim, no seio da Federação, há quem defenda que este é o nome mais indicado para assegurar o futuro da seleção.
Para mim, eu conheço o Manuel José, como conheço todos os treinadores, sei que o Manuel José também tem perfil para ser um selecionador nacional. É só isto. Quanto a Gilberto Madail, continua a fechar o jogo. Reeleito para novo mandato, o presidente da Federação afirmou que tem 2 nomes em carteira para a seleção principal, mas não os revelou e já esta tarde, antes de Figo ter mostrado o seu descontentamento com o atual estado de gestão das seleções, Madail voltou a insistir que tudo tem o seu timing, até a escolha do novo selecionador. Agora, vamos respeitar as regras, porque o Presidente tem que apresentar à futura direção o nome que entender do selecionador nacional. E a partir daí, a direção é que terá que dizer sim ou não. Portanto, como nós ainda não tomamos posse e ainda nem sequer tivemos reunião nenhuma, portanto, não há aqui tabu nenhum. O que há aqui é o tempo que toda a gente disse que deveria ter sido dado. Neste reino de indefinições e demoras, os jogadores parecem ter sentido que tudo continua na mesma. As declarações de Luís Figo vêm apenas confirmar que o clima de instabilidade e dúvidas que marcou a participação portuguesa no Mundial de 2002 continua bem presente entre os jogadores da Seleção Nacional. E no Benfica está confirmado o regresso em pleno de Simão Sabrosa. O jogador recuperou por completo de uma entorse no pé direito e tudo indica que estará apto para o derby do próximo domingo com o Futebol Clube do Porto. Simão Sabrosa cumpriu a 100% o treino desta tarde, que se realizou no Estádio da Luz. O jogador deverá ser assim mais uma opção para Josualdo Ferreira na difícil deslocação às Antas. Em dúvida para o encontro com o Porto mantém-se Nuno Gomes. O avançado continua em tratamentos, sendo agora a grande incógnita benfiquista para o primeiro clássico da temporada. E nas Antas, Jankowski está de volta ao Porto, mas para já ninguém garante que o avançado lituano esteja apto a tempo de defrontar o Benfica no próximo domingo. Mais 2 treinos à porta fechada. Foi assim o dia do Porto. Os jornalistas nada sabem da preparação para o jogo com o Benfica. Jankowski apresentou-se da parte da manhã, fez treino condicionado, tratamento e ginásio e está em dúvida para o desafio com a sua anterior equipa. Mário Silva, Tiago e secretário é que estão definitivamente fora do derby. Amanhã, José Mourinho já conta com Ricardo Costa, Cândido Costa e Hélder Postiga, que esta tarde jogaram frente à Turquia. Na quinta-feira é a vez dos atletas que estão na Seleção A regressarem à casa-mãe. Nas Antas ninguém fala do confronto de domingo. Não se trata de nenhum blackout, mas sim de uma questão antiga com a SIC. Sempre que o canal de televisão envia repórteres aos treinos do Porto, as portas fecham-se no minuto seguinte. E, ao que tudo indica, a situação vai manter-se até à hora do jogo. Ou seja, nem Mourinho nem nenhum atleta do Porto prestarão declarações a respeito da partida. Vítor Bahia faz hoje 33 anos, um aniversário que fica marcado pela situação em que se encontra. Já passaram 3 semanas e Vítor Bahia, suspenso pela SAD deportista, continua sem poder trabalhar com o restante plantel. Para não perder a forma, o guarda-redes do Futebol Clube do Porto treina diariamente. Desde que foi suspenso, já lá vão 20 dias, Vítor Bahia faz o seu treino diário. Não quer perder terreno para o restante plantel e, com chuva ou sol, trabalha a pensar no regresso à equipa. Ontem, nem o temporal o impediu de realizar mais uma sessão de treino no Complexo Desportivo de Lessa da Palmeira. Hoje vive um dia de festa, completa 33 anos. É tempo de apagar as velas e relembrar uma vida dedicada ao futebol. Foi por 6 vezes campeão de Portugal. Venceu 3 taças e 5 supertaças. Ao serviço do Barcelona, conquistou um campeonato, 2 taças do Rei e 1 taça das taças. Conta com 80 internacionalizações pela Seleção A e detém o recorde de 1192 minutos sem sofrer golos. Desde 97, viu a sua carreira ameaçada por diversos problemas nos joelhos. Foi operado por 5 vezes, mas conseguiu defender as redes da seleção no Europeu e no Mundial. Quando tudo parecia indicar que esta temporada Vítor Bahia estava de regresso e a 100%, uma atitude incorreta para com José Mourinho levou-o à suspensão. O guarda-redes reconheceu o erro e pediu desculpas. 3 semanas depois, e em dia de aniversário, Bahia aguarda pelo melhor presente, a notícia de que pode voltar a trabalhar com a equipa do Futebol Clube do Porto. E a poucos dias de regressar aos relevados, João Vieira Pinto foi homenageado por colegas e familiares. O jantar surpresa foi organizado por Abel Silva, com a cumplicidade de Carla, mulher do internacional português. Foi uma surpresa que não deixou João Pinto indiferente. Sem lugar para rivalidades, colegas e antigos colegas de equipa quiseram dar um abraço ao avançado leonino e desejar-lhe um bom regresso às competições. Nenhum deles tem dúvidas que João Pinto faz falta ao futebol português e o seu regresso é aguardado com grande expectativa. Um regresso que vai acontecer no próximo domingo, em Alvalade, no jogo entre o Sporting e o Belenenses.
E de um dia para o outro, o país ficou a saber que tem uma seleção de voleibol de nível mundial. A equipa que conseguiu o inédito 8º lugar no Campeonato do Mundo da Argentina regressou hoje a casa. Chegam da Argentina e trazem na bagagem um brilhante 8º lugar no Campeonato do Mundo de Voleibol. A seleção é nova, já faz brilharetes, mas segundo Juan Díaz, o cubano que iniciou a revolução do vôlei português, as dificuldades vão ser maiores daqui para a frente. Ahora el camino es más difícil porque dar un paso en este nivel cuesta mucho sacrificio, mucho trabajo y realmente hemos llegado a un nivel que ahora tenemos que ser más precisos en la planificación, en el trabajo. O voleibol está bem implantado. O voleibol na escola é uma das modalidades mais jogadas. O que acontece, ou o que acontecia, é que nem sempre os mídias davam a atenção que o voleibol merecia. Mas enfim, a montanha cresceu e já é impossível passar sem reparar nela. Além do 8º lugar, Portugal conseguiu colocar um atleta no set ideal do Campeonato do Mundo. João José foi considerado o melhor blocador da prova. Acho que fiquei mais feliz por ter ficado no set ideal do que ter conseguido o melhor blocador. Tudo isto se deve a um trabalho de equipa, a um grande grupo que se uniu bastante para esta causa, entre aspas. Agora os homens da seleção gozam 15 dias de férias, depois voltam à competição. Para o ano querem o apuramento para o Campeonato da Europa e já sonham com os Jogos Olímpicos de Atenas. A partir de hoje está disponível na internet um projeto inovador, um site que pode muito bem ser a solução para quem precisa de respostas rápidas e eficazes. Chama-se de Idea File e vai dar uma mão a quem trabalha em marketing ou publicidade. Uma compilação de fichas num site da internet. As respostas às perguntas mais frequentes, feitas por quem precisa de soluções. Toda a informação à distância de uns escassos segundos. O objetivo deste site é criar um espaço onde as pessoas do marketing e da publicidade, sejam eles estudantes, sejam eles professores, sejam eles empresários, tenham um espaço onde possam refletir, trabalhar, desenvolver todos os aspectos ligados à área do marketing e da publicidade em Portugal. Mas não só. TheIdeaFiles.com serve também para colocar currículos na internet. Temos também uma área de recruta, em que os estudantes de publicidade e marketing podem deixar o seu currículo, trabalhos que tenham feito, profissionais de marketing podem deixar todo o seu trabalho, os diretores de arte, campanhas de publicidade. Porque a vida não é só trabalho, este site que demorou 6 meses a construir dispõe de um espaço destinado ao lazer. Um site totalmente gratuito que responde a perguntas com soluções. O jornalista e crítico de televisão Mário Castrim morreu hoje de madrugada no Hospital dos Capuchos, em Lisboa. Mário Castrim faleceu com 82 anos, vítima de pneumonia. Durante 40 anos, Manuel Nunes da Fonseca, ou Mário Castrim, como ficou conhecido, foi implacável na crítica televisiva. Amado por uns, odiado por outros, Mário Castrim fez com que os seus textos nunca fossem indiferentes a quem os lia. Manuel Nunes da Fonseca, ou Mário Castrim, como ficou conhecido, era o mais anticrítico de televisão em Portugal. Nunca dava uma opinião só por dar. Tudo o que ele dizia, tudo o que ele escrevia era devidamente fundamentado. Eu gosto porque, eu não gosto porque. Poucos escaparam à crítica de Castrim. A sua honestidade valeu-lhe a inimizade de uns e o carinho de outros. Aprendi muito com o que ele escreveu a meu respeito. Foram amargas as críticas que ele fez a meu respeito, mas também foram saborosas as vezes que ele disse bem de mim. Castrim passou mais de 70.000 horas em frente à televisão. Feitas as contas, foram 19 anos a olhar para o pequeno ecrã. Depois de tanto tempo a olhar para a televisão e a fazer história da televisão, porque o Mário Castrim também a fez, acaba por saber fazer televisão e acaba por saber avaliar. E eu acho que ele muitas vezes foi muito útil no trabalho de muita gente. Apaixonado pela escrita, foi também um político fervoroso. Havia até quem dissesse que era doentiamente pró-PCP. Críticas à parte, todos estão de acordo, Mário Castrim vai fazer falta. Boa noite, até amanhã, às 8. Estas e outras notícias têm atualização permanente em www.tvi.ol.pt e na TVI Interativa. Sempre mais TVI.
Este programa é patrocinado por